Olá pessoal, estou aqui para dar as dicas então da atividade de Sociologia da etapa 2 da Escola Estilos EGAD. Nessa etapa nós vamos trabalhar então a ideologia, que é o conjunto de ideias de uma sociedade, certo? Vamos ver os tipos de ideologias diferentes que temos que nos apropriar no contexto coletivo, tá? O conjunto de ideias então essa ideologia. Tem ideologia familiar, pode ser uma ideologia mais centralizadora no pai ou na mãe, pode ser mais democrática essa vivência de ouvir os filhos ou não, pode ser mais autoritário. Ideologia na tua igreja, no teu credo, ideologia empresarial, como é que a tua empresa, as ideias da tua empresa, como a tua empresa leva essa questão da conjunto de ideias e transmite para os seus colaboradores. Então temos uma série de ideologias. O mundo é composto de várias ideologias e nós temos que nos adaptarmos e trabalharmos com as diferentes ideologias, na família, no trabalho, na igreja e crescermos com isso. Então isso que a sociologia vai trabalhar na etapa 2. Tá? A sociologia então vai estudar a origem dessas ideias, dessas ideologias, certo? O sistema social então tem ideologia econômica, ideologia cultural, ideologia política. É muito comum de falar de ideologia de direita, ideologia de esquerda, ideologia de centro, né? São ideias, conjunto de ideias diferentes, tá? Isso que nós vamos estudar então na sociologia. Então, ideologia religiosa, por exemplo, os xiitas têm uma ideologia muito mais radical. Eles acham que aquilo que é o mal do mundo, que eles consideram o mal do mundo, tem que ser exterminado. Então, eles explodem, né, locais, as torres gêmeas. É uma ideologia mais radical. Já os sunitas, que graças a Deus são a maioria no islamismo, né? O islamismo não é ruim, tem essas ideologias diferentes. Eles pensam mais na questão de divulgar o islamismo, de conseguir diversificar o islamismo pelo mundo através das ideias e não da violência. Mas tem religiões mais radicais, mais machistas, que tendem a deixar a mulher um pouco mais de lado, outras mais inclusivas, são ideologias religiosas. E a tua ideologia de vida, né, de ser uma pessoa mais assertiva, uma pessoa mais amável, mais gentil, mais benquista, ou uma pessoa mais fechada, com maior dificuldade de convivência social, é uma tua ideologia de vida. Mas o que nós vamos nos ater mais, que vai perguntar mais para vocês lá no trabalho de vocês, na prova, é a questão da ideologia política, tá? As ideias políticas que estão movendo a nossa atualidade agora. É o que vai trabalhar mais especificamente nas atividades de vocês, tá? Então, quando terminou a Idade Média, o feudalismo, que era a ideia política da época, né, o sistema político, econômico, foi substituído pelo mercantilismo, que hoje se tornou o capitalismo. Tá? Então, o capitalismo passou a ser a ideia social do mundo. O mundo começou a viver a ideia de que deveria viver de uma forma capitalista, consumista, de propriedade, de divisão de bens, enfim. Tá? Então, vai perguntar para vocês lá, preste atenção nesse slide, tá? A questão das características da ideologia capitalista. Como é que pensa a ideologia capitalista? Quais são as ideias principais, as ideias essenciais do capitalismo? Sociedade heterogênea, hétero é diferente, sociedade totalmente desigual, onde tem desigualdades sociais, tem gente riquíssima e gente paupérrima, tá? Gente que mora em mansões, tem casas na praia, na serra, em outros estados, e tem pessoas que moram embaixo de viadutos, embaixo de papelão. Isso para o capitalismo é normal, é uma sociedade heterogênea. Propriedade privada dos bens e meios de produção, tá? O dono da terra, o dono da indústria. O que é um bem? Tem o bem teu pessoal, de consumo. O celular é um bem teu de consumo, a tua roupa, o teu sapato, mas tem os bens de produção. Terra é um bem de produção, máquina é um bem de produção, indústria é um bem de produção. Então isso tem propriedade privada, particular no capitalismo. E a economia é baseada na lei da oferta e procura. Tudo é baseado na lei da oferta e procura. Quando algo tem pouca procura e muita oferta, o preço vai diminuir. E quando tem muita oferta e pouca procura, o preço diminui. Por exemplo, né, aluguéis na praia. Hoje um aluguel na praia vai estar muito barato. Por quê? Porque tem pouca procura para ir na praia, então o preço vai ser menor. Quando chegar o verão, vai ter muita procura para ir na praia, vai diminuir a oferta de casas para alugar, então o preço sobe. Tá? Então, sempre a economia é baseada nessa lei da oferta e procura. Quando se produz muito café, por exemplo, é mais barato para o capitalismo jogar fora café, porque se tiver muito café vai gastar com transporte, com embalagem,
e vai ter que vender a um preço mais barato, porque tem muito café. Então se joga fora o café, se joga fora a comida, para que eu não tenha tanto gasto e tenha menos oferta. Tendo menos oferta, o preço sobe. Então esse é um princípio capitalista. Tá? Essas 3 dicas aí, vocês guardem bem, porque vai perguntar para vocês lá no trabalho. A busca do lucro ela é incessante e é normal, tem que se buscar lucro no capitalismo. Tá? E isso se dá através da exploração, principalmente da força de trabalho. A pessoa vai vender a sua força de trabalho para alguém que é o dono do meio de produção, dono da indústria, e ele vai ganhar muito dinheiro com isso. Tá? E aí tem uma expressão que também vai perguntar lá umas 2 ou 3 perguntas para vocês, que é a mais-valia. Mais-valia é a diferença entre aquilo que o patrão te paga e aquilo que ele ganha com o teu serviço. Por exemplo, se uma pessoa tem, vamos dizer que ela te pague R$7 a hora, tá? Tu vai trabalhar 8 horas por dia, vamos arredondar, R$50, tá? Mas ela tem 1.000 funcionários. Ela te pagou R$50, mas tu, durante o dia, produziste produtos para elas, calçados ou o que for aí que é na empresa, uma quantidade de R$250. Então, ele te pagou R$50 e sobrou R$200 de ti para ele. Ah, mas ele tem que pagar a luz, impostos, digamos que metade disso, R$100 ele pague de imposto e luz e gasto, enfim. Então, na verdade, vamos fechar o dia, ele te pagou R$50 e ganhou 100. Ele ganhou o dobro que tu. Mas ele tem 1.000 funcionários, então ele ganhou 100 sobre 1.000. Isso é a mais-valia. Ele ganhou R$100 de 1.000 funcionários. Então, no final do mês, tu vai ganhar um salário mínimo e ele vai ganhar R$100.000. Isso é a mais-valia. Então, quem é dono das empresas, dono dos bens de produção, ele se torna mais rico. Aliás, uma brincadeira aí, né? Os namorados aí, não deixa o teu namorado chamar de meu bem. Ah, meu bem. Não, bem é uma posse. É um objeto, uma propriedade. Ele tem um amor, então. Bem não. Bem é um termo capitalista de propriedade. Tá? Então isso é mais-valia. Vai perguntar para vocês lá, olha a dica. Mais-valia é a diferença do lucro que o patrão paga para o teu salário e o que tu produz para ele, que é muito maior. Ah, mas é R$100 para 50, mas ele tem 1.000 funcionários, assim que tu tem que pensar. Então ele ganha 1.000 vezes mais que tu. Isso chama-se mais-valia na ideologia capitalista. Tá? Incentivo ao consumo desenfreado é uma outra característica capitalista, porque tu tem que consumir para gerar mais riquezas, né? Cultura do trabalho exagerado, aquela questão da cigarra e da formiga, né? Desde que a gente é ensinado que tem que trabalhar, 14, 15, 16 horas por dia, quanto mais para ganhar dinheiro, mas esquece de viver. Tem até um pensamento que diz que o homem vive a vida toda trabalhando para ganhar dinheiro e depois gasta o dinheiro para manter a saúde, não cuida da saúde, né? E a divisão de 2 classes sociais básicas no capitalismo. A burguesia, que é a dona dos meios de produção, a dona das fábricas, das máquinas, das terras, e o proletariado, que é o povo trabalhador. Tá? E a economia está sempre no centro da sociedade. A economia é mais importante. O indivíduo só é importante enquanto ele produz. Se ele ficou doente, ele é descartado, ele é demitido. Se ele não tem mais força, ele não serve mais. Então a economia é mais importante do que a pessoa no capitalismo, a ideologia capitalista. Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, a Rússia estava em crise muito grande. E aí surgiu então uma ideologia para tentar tirar a Rússia da miséria após a Primeira Guerra Mundial. Tá? A Rússia era muito feudal, muito grande, então vem o surgimento de uma ideologia contrária ao capitalismo chamada socialismo. Tá? É a proposta antagônica, exatamente oposta ao capitalismo, certo? A sociedade, são as características do socialismo, então vai perguntar também lá, outra dica, a sociedade é mais homogênea, ou seja, ela é menos desigual. Pessoal, não existe sociedade igual, tá? Quando dizem, a socialismo é a sociedade igual, nem o céu é igual. Deus é Deus, São Pedro é São Pedro, tu é tu. Não existe igualdade em lugar nenhum. É uma sociedade menos desigual, mais homogênea, mais parecida. Tá? A propriedade dos bens de produção ela é estatal. Não tem dono particular da terra, não tem dono particular da empresa, não tem dono particular da escola. Tudo que é bem de produção é do Estado. Todas as terras, todas as indústrias, todas as máquinas são do Estado. Tá? A economia planificada. Lembra que no capitalismo eu disse que tem a lei da oferta e procura? Quanto maior é a oferta, menor a procura, o preço diminui, e ao contrário, o preço aumenta. No socialismo, o governo controla todos os preços. Não existe lei da oferta e procura, é uma ideia de que o Estado controle tudo. Tá? O Estado interfere diretamente na economia.
Tá? Então, assim, gente, num país socialista não tem a empresa H-Pharma, a empresa Dromed, a empresa Droga Rio, tem a farmácia estatal. Todas as farmácias são do Estado. Não tem a fazenda, o dono da fazenda, todas as terras que produzem são do Estado. Tudo é estatal. Não existe, no supermercado, não existe a margarina Doriana, Becel, Cremosi. Não, todo mundo come a mesma margarina. Se tu é advogado, se tu é médico, se tu é gari, tu é professor, tu vai no mercado e só tem um tipo de margarina, só tem um tipo de produto. Tá? Essa é uma ideologia onde o Estado, então, por isso que a sociedade é mais homogênea. Tu sendo advogado, médico, gari ou professor, tu vai comer a mesma margarina, tu vai tomar o mesmo leite. Só existe um produto que o Estado produz no socialismo. Por isso que a sociedade é mais homogênea, menos desigual, porque todo mundo vai ter que conviver com os mesmos produtos, tá? Então, isso vai trazer algumas coisas, vai trazer assim, ó, mas os comunistas, é uma discussão muito grande, né? O que é certo e o que é errado. Talvez haja uma necessidade aí de mesclagem das duas ideologias. Né? Não pode ser um capitalismo selvagem como é hoje e não pode ser um socialismo que impera a distribuição de pobrezas. Não dá. Mas assim, ó, mas como vamos fazer isso aí então? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma sociedade igual, todo mundo rico. Gente, isso é impossível. Vejam bem, todo mundo rico. Se todo mundo tiver um carro, vai faltar combustível, vai gerar enormes congestionamentos, não vou conseguir nem andar mais nas ruas e vai gerar uma poluição incontrolável. Todo mundo vai ter uma piscina em casa então. Se todas as casas tiverem uma piscina, vai faltar água potável. Então, por que todo mundo é contra o socialismo? Porque o socialismo fala uma sociedade mais homogênea. Só tem uma maneira de a sociedade ser menos desigual, diminuindo a riqueza. Não tem como levar todo mundo para a riqueza, todo mundo ser rico, todo mundo ter piscina, todo mundo ter carro, é impossível. Mas é possível que todo mundo tenha uma casa para morar. Para que todo mundo tenha uma casa para morar, alguém não pode ter 5 casas. Não pode ter casa na serra, casa na praia, casa em outro lugar. Então, essa é a proposta do socialismo. Então, o que nós temos que entender aqui? Que não é um absurdo defender algumas ideias socialistas. Elas têm umas ideias interessantes. Assim como não é também um absurdo dizer que o capitalismo não serve. Tem que ter uma mesclagem, né? Tem que ter um meio termo entre os dois sistemas. Então, eu vou perguntar para vocês lá, aspectos positivos do capitalismo. O que é bom no capitalismo? Intensa inovação tecnológica. Estamos sempre inovando. Como tem concorrência, como tem empresas celulares Vivo, as outras empresas, TIM, né? E claro, elas procuram melhorar sempre. E isso vai chegar ao consumidor. Então, isso é uma coisa positiva no capitalismo. Há sempre inovação tecnológica, inovação de serviços de qualidade. Maior possibilidade de ascensão social e econômica. As pessoas podem crescer socialmente, podem subir socialmente, pelo menos teoricamente, né? Elas podem ascender socialmente. E tem mais diversidade de produtos e serviços. Num país capitalista, numa ideologia capitalista, tem mais produtos e serviços para serem oferecidos à população. Então isso é positivo no capitalismo. O que tem que melhorar no capitalismo que não é tão bom? Tá? Algumas dicas aí. É enorme desigualdade social. Não é possível ter gente riquíssima e gente paupérrima. Gente que não consegue comer, não tem uma casa para morar, enquanto outras pessoas têm jatinho particular, comem caviar, as melhores coisas. Não é possível isso. Isso tem que ser mudado. Tá? A desigualdade social é muito grande no país capitalista. Muitos bolsões de pobreza, favela, né, sem infraestrutura nenhuma. Isso o capitalismo acha normal. Não pode ser normal. Tem que tirar a economia do centro da sociedade. As pessoas têm que ser mais importantes que a economia. Não se pode explorar as pessoas em nome do dinheiro. E a ideia de que a desigualdade social é algo necessário, né, que é para alguns viver muito bem, outros têm que viver mal. Isso tem que ser mudado no capitalismo. Vamos ver agora o socialismo. O que tem de positivo no socialismo? Menor desigualdade social. Não tem gente com mansões, né, com carros importados, mas todo mundo tem uma casa para morar. Num país socialista, por exemplo, tu quer ser médico, o Estado paga. Mas por quê, professor Fabiano? Vejam bem, quando eu falei para vocês que o socialismo surgiu na Rússia, quando a Rússia estava mal, não tinha emprego, estava com alto índice de desemprego, então o governo proibiu os menores de idade de trabalharem. Todos os menores de idade tinham que ir para a escola. Por que isso? Porque eles eram bons? Não, porque se os menores de idade estiverem na escola, quem está na vida econômica ativa, quem é pai e mãe, tem emprego. Então foi por isso que eles fizeram. Mas essa ideologia é mantida. Então, se eu quero ser médico num país, para você ter uma ideia, Cuba, que é menor que o Rio Grande do Sul, tem mais médicos que o Brasil. Inclusive, eles exportam médicos para o Brasil. Porque quem quer ser médico em Cuba tem estudos de graça, estuda medicina de graça.
Tá? Só que quando ele se forma, ele não pode abrir um consultório particular e cobrar R$ 500 a consulta. Ele tem que trabalhar para o Estado. Ele vai atender as famílias de graça. Vai receber um salário do Estado, um salário normal, né, sem exageros, mas vai ser médico por opção. Aqui no Brasil, quem quer ser médico, filho de pobre, vai ter uma dificuldade imensa. Custa 8, 10 mil reais por mês para fazer medicina aqui no Brasil. Então é inacessível. Isso no socialismo é melhor. Melhor distribuição das riquezas, né? Como não tem muita diversidade, então todo mundo come bem, se alimenta bem, mas é uma vida mais pobre. É como se comparasse o capitalismo é uma vida no centro da cidade e o socialismo é uma vida rural. E num país socialista eles têm garantia, como os médicos lá trabalham para o governo, eles têm saúde, eles têm educação, os professores são pagos pelo Estado, as escolas são todas públicas, então garante educação, saúde para a população de uma forma melhor que no capitalismo. Mas o que tem que melhorar no socialismo? Eu não estou defendendo aqui nenhum, eu estou mostrando as ideias, a ideologia deles. Socialismo, então, atraso tecnológico por falta de competitividade, fica muito defasada a tecnologia. Os celulares lá ainda são analógicos num país socialista, né? Não tem competitividade e aí fica muito atrasado a tecnologia. Comodismo social. Se eu for médico, advogado, ou gari, ou professor, a minha vida vai ser sempre a mesma. Eu não tenho ambição de crescer. Então isso se torna comodismo social. Isso é ruim, porque as pessoas se acomodam, não se especializam, não buscam crescimento. Isso é uma coisa ruim. E a distribuição da pobreza social. Como se nivela por baixo, eu vou distribuir a pobreza. Isso é uma coisa que tinha que nivelar mais intermediário, por exemplo. Então o que eu quero dizer para vocês aqui? Que a gente vive discutindo muito essas duas ideologias socialmente hoje no mundo. Capitalistas, comunistas, né? Mas assim, ambas têm posicionamentos interessantes e significativos. Ambas têm coisas a melhorar. Então, nós temos que discutir isso e tentar chegar a um posicionamento intermediário entre o capitalismo desenfreado, o capitalismo selvagem e o socialismo que distribui apenas pobreza. Essa tem que ser a nossa missão na sociologia aí para vencer essa dicotomia aí do socialismo e capitalismo, tá? Então, essa era a ideia que eu queria dizer para vocês, de que nem tanto capitalismo selvagem, nem tanto socialismo que distribui pobrezas. Discutir essa ideologia, que já fizeram guerra, né? A Guerra Fria foi a disputa entre capitalismo e socialismo, e que hoje a gente pudesse então achar algo intermediário entre essas duas ideologias aí, que foi a dica do vídeo de Sociologia da etapa 2 para vocês. Um abraço e até a próxima.